Vou começar por aí, professor Robson. O irmão acredita que Satanás está preso atualmente? Bom, Satanás não está preso, evidentemente, porque as Escrituras deixam claro que ele está solto. É por conta disto, Zeca, pastor Eliel e também o público do Veja Só, que eu inclino para que e defendo que esta categoria não é a mesma que de Satanás e também dos demais anjos. O que é mais interessante é que as Escrituras Sagradas, elas não são claras em relação à queda de Satanás. Só fala que Satanás caiu, que ele deixou em alguma oportunidade o lugar que ele estava. Então, o que ocorre? Por qual motivo que eu defendo que esta categoria é uma categoria diferente? Por conta do texto. Mas antes, eu só quero aqui fazer uma observação importante para que o público possa entender. No século XIX, surgiu uma nova maneira de se interpretar a teologia, enxergando os textos bíblicos de uma forma mais literal, por conta da teologia liberal. Então, por conta da teologia liberal, alguns textos, eles foram interpretados de formas literais. E eu tenho essa preocupação em ver tudo literalidade, para que nós não peguemos algumas parábolas, alguns símbolos e extraímos literalidade naquilo que não tem. Entretanto, neste texto, Judas, ele começa com a palavra agapetoi, um vocativo, amados. E ele traz a palavra anagiken, que algumas traduções colocam sentir que era necessário. Então, Judas, ele chama amados, agapetoi. Só que a palavra anagiken pode ser traduzido como aflição, pressão. E no texto fala, Judas, ele percebeu a plena necessidade de orientar o primeiro público. E quando ele começa a descrever acerca dos falsos profetas, dos hereges, das pessoas que ameaçavam a fé cristã na Palestina do primeiro século, quando o cristianismo nasceu, ele traz 3 exemplos literais. 3 exemplos literais. Ele inicia, no caso, com Noé, e o exemplo de Noé é literal. Depois, pulando para o verso 7, ele cita Sodoma e Gomorra, que também é um exemplo literal, e neste meio está o caso dos anjos caídos, desses demônios que deixaram a autoridade celestial. O que é mais interessante, que os seres celestiais é doxas no grego, que significa glórias. Mas por qual motivo algumas comissões colocam como seres celestiais ou algo semelhante? Por causa do verso 9. No verso 9, ele aponta para o arcanjo Miguel. Ele aponta dizendo que o arcanjo Miguel não julgou Satanás, não trouxe uma palavra de juízo a Satanás. Então, por conta deste contexto, as comissões colocam como seres celestiais. Então, perceba que a minha defesa é uma defesa literal. No aspecto histórico, esses 3 fatos ocorreram dentro da história. Também no contexto, contextualmente, esses 3 fatos ocorreram e também na forma. O que eu quero trazer aqui ao público? O fato que aconteceu no Noé foi na história, no contexto e na forma. De Sodoma e Gomorra também, na história, no contexto e na forma. E o que Judas está mencionando aqui? Que esses anjos que estão presos, esses anjos caídos, eles estão literalmente presos. Porque o texto grego, ele menciona algemas, prisões. Então, o que nós podemos perceber? Que essa literalidade não é uma literalidade falsa, não é uma literalidade vã, mas que Judas tinha a intenção de mostrar aos cristãos, ao seu público, para que eles pudessem tomar cuidado, porque o Deus que é amor também é justiça, ele praticou justiça. Na época de Noé, praticou justiça com Sodoma e Gomorra, inclusive com determinada categoria de anjos. E possivelmente, ele pega também exemplos aqui para não estender, mas é porque o caso é complexo. Ele continua narrando e no verso 11 ele pega exemplo de Caim, Balaão e rebelião de Coré. Todos esses exemplos são do Antigo Testamento. Todos eles são exemplos do Antigo Testamento. O que supõe e inclina
que talvez esses anjos caídos, é a defesa que eu farei, seja os anjos de Gênesis 6. Eu ia chegar lá também, que daí é outra polêmica. Mas antes, só para ficar bem completo, e aí o pastor Léo já faz os comentários dele também em cima dessa questão, na leitura do irmão, tem que ser uma outra queda, porque se fosse a queda de Satanás, o próprio estaria preso também? Então, agora eu vou trabalhar com inferências, nessa dinâmica, porque as próprias escrituras, é por isso que eu falo que aqui vai dar pano para manga. As escrituras sagradas não falam de quantas quedas ocorreram além daquilo que transcende o humano. Só fala o que nós sabemos acerca de queda, de uma forma mais clara, objetiva, e em suma, é acerca do que ocorreu com o casal adâmico. Entretanto, quando se trata do transcendente, as escrituras, elas se calam. Mas eu sou inclinado a entender que, neste caso, é um caso de uma outra queda. Por quê? Quando nós pegamos o versículo 6, fala de arre, que é princípio. E quando nós pegamos aqui alguns dicionários gregos, eu peguei um especificamente, traduz por princípio, origem, principado, magistrado, enfim. Mas tem uma observação muito interessante, aqui não é teologia sistemática. O próprio dicionário grego do Novo Testamento, ele menciona desta forma, abre aspas, em relação a deixar o domicílio na origem, abre aspas, mas não pode significar desde o princípio, nesta passagem dificílima e obscura, fecha aspas. Então, o que eu entendo? Satanás e os demônios, os anjos que caíram com ele, estão soltos e criando todo esse problema para o cosmos. Entretanto, há uma categoria diferente de anjos que estão acorrentados para o julgamento de Deus.